as demandas previdenciárias para 2025 e os desafios da advocacia previdenciária. Esses são os temas que o doutor Tiago Kidrick expõe agora, aqui na edição de hoje do Boca Entrevista, no canal do Boca no Trombone. Boca no Trombone Entrevista. E nessa primeira edição do Boca no Trombone Entrevista, nada melhor que contarmos com ele, com a presença sempre ilustre do doutor Tiago Kidrick, diretor-geral da ABASUL, a Associação Brasileira de Advogados aqui da região sul. Doutor Tiago, muito bem-vindo. Estávamos saudosos do amigo aqui no nosso Boca no Trombone, doutor. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui novamente para a gente conversar e falar um pouquinho do direito previdenciário. É sempre um prazer muito grande estar aqui no Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Prazer é nosso. E como tem... Antes da gente entrar nas perguntas, nas questões ainda, doutor Tiago, como tem demanda pela frente esse 2025, né, doutor? São muitos desafios, né, para o direito previdenciário. É um cenário que se coloca assim com pouca verba pública, muita necessidade, julgamentos importantes que estão em vista aí do direito previdenciário. Enfim, muito desafiador esse quadro para quem trabalha com direito previdenciário e para a população em geral que precisa da previdência social. E que bom que temos ao doutor Tiago capitaneando aí toda a advocacia previdenciária em várias frentes sempre, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, com a competência e a excelência de sempre. Doutor Tiago, nossos ouvintes, nossos telespectadores e os internautas querem saber o seguinte: o processo da chamada revisão da vida toda, o tema 1102 do STF, doutor, ainda pode trazer novidades para os segurados? E até aproveitando a expertise do doutor, se o amigo puder historiar a trajetória dessa tese no Poder Judiciário, doutor. Puxa vida, era uma tese tão linda que mostrava que na lei se continham duas regras, né, uma regra de transição e uma regra definitiva para o cálculo das aposentadorias. Porém, o que aconteceu foi que essa tese acabou sendo agora destruída por diversas decisões no Supremo Tribunal Federal. Havia passado, inclusive, no STJ, chega ao Supremo e, numa votação muito parelha, os aposentados e pensionistas e os interessados em que o segurado pudesse escolher, já que estava na previsão legal, na Lei 9876, duas possibilidades de cálculo, pudessem ficar com a mais vantajosa. Tivemos até um julgamento de 6-5, chegou a completar isso, mas nesse julgamento também foi pedido o destaque para o plenário do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio Nunes, foi para o plenário, se manteve a vitória dos aposentados e pensionistas no plenário, mas aí, antes de finalizar esse julgamento, se colocou outro processo que tratava também de forma até um pouco mais lateral esse tema, à frente para que se pudesse chegar à conclusão do julgamento favorável aos interesses, digamos assim, do fisco e não dos segurados. E aí esse julgamento acabou contando com o voto de novos ministros e se sobrepôs e derrotou a revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho mais esperanças de que a gente vá conseguir reverter isso, né? Já joguei a toalha na revisão da vida toda, Solano, infelizmente, mas a gente lutou muito. Inclusive, nós pedimos até, naquela oportunidade, a antecipação do julgamento, porque entendíamos que o voto do ministro Marco Aurélio seria favorável, foi acolhida essa antecipação do julgamento. Esse voto foi decisivo para que se tivesse a maioria a favor dos segurados, porém, eles conseguiram reverter, né, este quadro e fazer esse julgamento em um processo paralelo, e nesse processo paralelo se teve a maioria contra a tese da revisão da vida toda, e o que se discute hoje no Supremo Tribunal Federal, o que se está finalizando em relação a esse julgamento, é simplesmente em relação às pessoas que já ganharam a revisão da vida toda, algumas já transitaram em julgado, outras em tutela, o que fazer com esses que já ganharam,
com esses que já estão recebendo. É isso que falta, a cereja do bolo, para ser decidido se vai haver devolução, se não vai haver devolução, quem transitou em julgado, como fica aquela situação, mas é uma situação pontual. Então, a revisão da vida toda, infelizmente, foi finalizada contrariamente aos aposentados, apesar de anos de lutas para tentar fazer com que as pessoas tivessem um pouco mais de qualidade na sua aposentadoria, já que havia essa previsão legal, essa possibilidade de escolha, não dito na lei a possibilidade de escolha, mas haviam as duas possibilidades de cálculo, né? Sim. E as regras de transição sempre foram feitas para não serem, digamos assim, mais rígidas do que a regra geral e beneficiarem o segurado que já vinha contribuindo. Mas não se conseguiu isso, Solano. Então, a revisão de vida toda é página virada, apenas agora aguardamos para alguns segurados que já receberam essa finalização. A grosso modo, a gente pode dizer uma novela com um final bem triste, né? Infelizmente. Doutor, outra questão com frequência abordada aqui no programa é o tema 1209 do STF, que trata da aposentadoria especial dos vigilantes. Se o senhor puder explicar à audiência o conteúdo a ser decidido e a sua opinião, sim, em 2025 a gente vai ter a conclusão desse julgado, doutor. Esse é outro tema que está me tirando o sono, Solano. Porque, na verdade, nós tivemos, nos últimos tempos, diversas decisões difíceis para o direito previdenciário vindo do Supremo Tribunal Federal. Por isso, essa é a minha preocupação com o tema 1209 e também essa questão do interesse econômico, Solano, nos julgamentos. Sim. Bom, fazendo um histórico, a gente lutou muito. Eu mesmo acabei sendo homenageado por uma luta na reforma da Previdência, não sei se te recorda, Solano. Claro. Defendendo a questão da aposentadoria especial e, mais especificamente, desses segurados aí, da periculosidade, em que se incluem os vigilantes, né? Nós tivemos a última emenda da reforma da Previdência, no sentido de conseguir retirar a proibição da periculosidade. Até contamos com o apoio dos senadores gaúchos naquela oportunidade e a relatoria do senador Paim, né? Eles tentam, então, tirar a periculosidade. Aí tem vigilantes, tem eletricitários. Então, eu temo que esse tema possa vir contaminar todos esses profissionais que se beneficiam da especialidade para aposentadoria especial. Nós, no STJ, fizemos os embargos, foram acolhidos, Solano, neste tema, quando ainda estava no STJ, para Sim. que os segurados conseguissem, mesmo depois da reforma da Previdência, de forma expressa, então o STJ, acolhendo os embargos, disse que mesmo após a reforma, e citou essa emenda que a gente lutou lá no Senado Federal, pudesse aproveitar o tempo especial mesmo após a reforma da Previdência. Então, agora chega, e já chegou há um tempo, né, no Supremo Tribunal Federal, e a perspectiva de julgamento não temos ainda. Então, estamos aí nessa expectativa e querendo fazer um trabalho bem amplo, assim como fizemos o tema 1124, e estamos também na luta do 1124, que é outro tema importantíssimo. Já que o senhor deu a deixa, me oportuniza conversar com o senhor justamente sobre ele. No Superior Tribunal de Justiça temos um debate que pode ser, vamos colocar entre aspas assim, doutor, crucial para segurados e seguradas. O tema 1124. Qual é o teor dessa pauta? E o doutor entende que o Poder Judiciário deva se inclinar para qual entendimento, doutor Tiago? Bom, aos ouvintes, então, o tema 1124, como o doutor Solano colocou, é um tema que atinge a espinha dorsal do direito previdenciário, princípios de processo previdenciário, como aquele que presume que o segurado não conhece o direito previdenciário e pode pedir de forma insuficiente na esfera administrativa. O que esse tema traz? Ele traz uma espécie de punição para quem fez o pedido administrativo sem ter todos os elementos para a concessão do benefício, e essa punição seria, na pior hipótese, a falta de interesse de agir, que conseguiram incluir no tema, mas também a questão dos atrasados contarem a partir apenas da citação. Então, quer reduzir os valores que as pessoas têm a receber com essa punição por não ter feito de forma perfeita o processo administrativo.
Isso vai, então, contra tudo que a gente sempre viu no direito previdenciário, dessa dificuldade de se fazer toda a prova para aquelas pessoas que são hipossuficientes nessa relação, ou seja, é mais difícil para o segurado conseguir uma prova numa empresa, no rural, etc. e tal, e ter tudo prontinho no processo administrativo. E além do que, o segurado não conhece o direito. Mas está se discutindo, então, isso para também reduzir atrasados, e eu estive lá, Solano, no início desse julgamento. Sim. Né? Nós criamos um grupo com todos os institutos previdenciários, dada a importância desse tema. E a relatoria já estava votando parcialmente com o INSS, então há uma tendência, talvez, a se ter um voto favorável ao INSS, não completo, mas nós estamos buscando também, se isso acontecer, reduzir o dano. Por exemplo, uma coisa é o segurado ter o documento e não fornecer esse documento antigo que já estava de posse dele na esfera administrativa. E outra coisa, ele não ter esse documento, se precisar de uma perícia posterior, o documento ainda não ter sido produzido. Então, diferenciar um pouco essa não informação de algo que já existe e de algo que ainda não existe. Seria uma possibilidade de salvar alguns processos. Outra forma de salvar alguns processos seria usar as próprias portarias do INSS para dizer o que não pode ser considerado prova nova na esfera previdenciária. Então, nós temos aí alguma margem para redução de danos. Mas estamos tentando ainda, e recentemente a continuidade do julgamento foi retirada de pauta muito também por essa articulação grande da advocacia previdenciária e dos institutos previdenciários, que vem, então, enxergam por trás desse julgamento o que pode acontecer, né? Se for julgado favoravelmente ao INSS, por exemplo, muitos processos que estão na Justiça Comum vão ir para o Juizado Especial Federal pela redução dos valores, só para dar um exemplo do que pode acontecer, né? Vai ser uma grande reviravolta com o julgamento desse tema, Solano. Então, eu tenho esperança de que não seja, pelo menos, totalmente a favor do INSS. Oxalá, que a sua experiência realmente conduza aí o entendimento lá dos ministros da Corte em Brasília. A gente está conversando com o Dr. Tiago Kedrick, especialista no direito previdenciário, diretor-geral da ABA Sul, Associação Brasileira de Advogados da Região Sul, sobre as pautas, sobre os temas previdenciários desse 2025. Doutor Tiago, muito tem se ouvido, né, lá dos membros do Poder Legislativo, rumores de uma possível nova reforma previdenciária. O doutor acredita nessa possibilidade ou a gente tem que tratar ela como o que se diz aí, as fake news, doutor? Olha, Solano, eu acredito nessa possibilidade, não nessa gestão do governo federal, mas para a próxima, eu acho que está se armando aí uma situação de uma nova reforma. Porque os números que vêm da Previdência Social, e nós alertávamos muito isso, né? Os números são preocupantes. Já nós não tivemos a reforma da Previdência que envolve o meio rural da outra vez, e os números lá já estavam ruins, mas nós tivemos aumento vertiginoso do benefício de prestação continuada, que também, com a reforma de 2019, muitas pessoas necessitaram ir para o BPC. Sim. Outras estão tentando de forma muito enfática benefício por incapacidade, mas o que vem acontecendo também é muitas pessoas indo para a informalidade, achando que não irão se aposentar mais, então a contribuição previdenciária, que deveria aumentar muito mais se nós tivéssemos incentivado a participação da sociedade na construção da Seguridade Social. Na verdade, hoje as pessoas que estão fugindo da contribuição previdenciária, porque vão se aposentar lá com 65 anos, porque não há um incentivo real de se contribuir acima do salário mínimo. Então, e além disso, Solano, com a reforma tributária, nós tivemos assim muitas receitas que faziam parte do orçamento da Seguridade Social, deixando de ser parte do orçamento da Seguridade Social.
Então, isso tudo empurra para uma necessidade de uma nova reforma da Previdência, fora os fatores orgânicos de envelhecimento e etc. e tal, que a gente já sabe, mas eu estou falando pontualmente no caso brasileiro, Sim. do que a gente acabou incentivando a fuga da Previdência com a reforma, com uma Previdência que parece que pensa em todos no salário mínimo. E isso acabou sendo desvantajoso para o nosso sistema de seguridade social, além das renúncias de receitas. E pela reforma tributária, mas também pelas isenções fiscais que a gente vem dando já há bastante tempo, estamos com os números ruins na Previdência Social. E há pouco tempo, né, doutor? Pouco tempo que eu digo, antes da reforma da emenda 103, né, antes de 2019, os números da Seguridade Social, inclusive como um todo, não apenas da Previdência, mas da Seguridade, eram importantes, eram números positivos, não se havia déficit, né? O déficit que era dito e redito, era uma verdadeira falácia, né? Ele não se comprovava através dos números corretos que não havia déficit. Agora a realidade mudou, considerando tudo isso que o senhor trouxe de informação aqui pra gente. E nós, quando tínhamos a época das vacas gordas, né, Solano, não fizemos, digamos assim, uma poupança, nós não utilizamos, por exemplo, o artigo 250 da Constituição, nós não criamos fundo previdenciário para, no momento que a população estava em processo de envelhecimento, digamos assim, com mais jovens. Isso não foi feito quando a gente podia fazer. Pelo contrário, gastamos esses valores, digamos, gastamos como governo, né, em coisas que não tem nada a ver com a Previdência Social. E hoje estamos aí nessa situação que é tão dramática também, porque mesmo os aposentados e pensionistas, mesmo quem conseguiu alcançar o benefício, e eu tenho conversado muito com as pessoas, elas não estão mais com o poder de compra satisfatório, com o benefício de um salário mínimo nem se fala, mas as pessoas que se aposentaram com mais de um salário mínimo estão com o poder de compra defasado. Então nós estamos num momento dramático em que a população não consegue se aposentar, e quem consegue se aposentar não consegue sobreviver com a renda que está recebendo da Previdência Social. É muito, muito complexa a situação que estamos vivendo. E triste, infelizmente, porque muito foi dito, né? Aqui nesse microfone aqui da Rádio Bandeirantes, muito falamos. O Dr. Tiago, por diversas vezes, falou contrariamente às mudanças lá da reforma previdenciária, que os parlamentares acharam por bem fazê-lo, né? Tá aí o resultado. Doutor, 2 milhões. Vou repetir, 2 milhões. Esse é o número de requerimentos a serem analisados em espera pelos segurados do INSS. Tempos atrás, doutor, as filas eram nas abarrotadas agências da Previdência. Atualmente é uma fila virtual. Sinceramente, doutor Tiago, pela sua experiência, tem possibilidade de mudança desse cenário, doutor? Solano, se a gente fizesse um trabalho a longo prazo, e tem muitos pontos que a gente teria que examinar, e outros como a gente já vem falando há muitos anos, né, do investimento no servidor previdenciário, no investimento nos sistemas. Nós enfrentamos tantas e tantas crises no sistema do INSS, tivemos um corte há 4 anos atrás de R$1 bilhão, que seria para melhorar o sistema. Hoje nós vivemos numa era da inteligência artificial, da tecnologia, e o INSS precisa do investimento, porque esse nosso sistema previdenciário não é uma questão de governo, ele é algo do país, é um patrimônio do país que tem que ser preservado para que continue dando os resultados que foram previstos na Constituição. Então nós precisávamos de um investimento grande nisso. Nós temos, se a gente comparar o Conselho de Recursos da Previdência com o CARF, por exemplo, tem muito mais estrutura do ponto de vista fiscal, a Receita Federal tem muito mais investimento, então o investimento está muito para cobrar do cidadão. Mas para quando o cidadão tem que receber, aí sempre se tem diversas
lamúrias para que não seja feito o que tem que ser feito, né, Solano? Eu acho que é desse ponto. Então a gente teria que fazer um processo, assim, realmente uma vontade disso ser consertado, e aí surgindo diversos planos, de diversos especialistas que eu acho que tem como colocar isso em ordem, sim, mas precisa de uma vontade muito grande e vai demorar, porque cada vez mais nós estamos aí acumulando esses recursos e tentando e apelando para que, por exemplo, o que já é decidido no âmbito judicial também seja incorporado na via administrativa, e os honorários que já sejam destacados na via administrativa. Isso naufragou também, nós chegamos perto, né, Solano, de ter essa questão resolvida já dentro do âmbito administrativo. Então, infelizmente, a gente está nessa situação, mas eu ainda acredito que, querendo, o país pode consertar isso, e precisa, né, porque são dezenas de milhões de pessoas que o nosso sistema previdenciário é o seu sustentáculo, e vai ser muito mais ainda no futuro. Sem dúvida nenhuma. Doutor, a OAB lançou um movimento nacional em defesa da sustentação oral no início desse ano. Já vemos falando sobre essa pauta aqui há algum tempo, né? Mas no início desse ano tivemos esse movimento nacional desfraudado aí pela OAB como um todo no país. A importância desse ato nos processos judiciais para o êxito dos pedidos dos segurados e seguradas, doutor Tiago, qual é? Puxando a brasa para o nosso assado aqui, né? A área previdenciária. Como que a sustentação oral auxilia e como que o senhor está vendo esse movimento aí da ordem como um todo no Brasil? Inclusive, esse movimento iniciou aqui no Rio Grande do Sul, né? Na OAB do Estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. Solano, eu vejo isso como muito importante. A sustentação oral é o último momento que o advogado tem representando o cidadão, representando e no âmbito previdenciário, o nosso segurado previdenciário, de chegar a esse contato e dizer isso está errado nesse processo, apontar os pontos e ter esse diálogo democrático, importante para a democracia, que o poder não se retroalimente, que possa pensar que em si mesmo pode tomar as decisões, afastando a sociedade. A sociedade, quando se pensa em um sistema democrático evoluído, ela cada vez tem que ser chamada mais adentro dos sistemas que formam o poder. E a advocacia, trazendo da população isso, tem alguns meios de exercer, digamos, essa sua representatividade, essa sua argumentação. E a sustentação oral é isso. Por isso que ela não pode ser gravada. Por isso que ela tem que ser ao vivo, mesmo que de forma virtual, para que o advogado possa escancarar as portas de alguma injustiça que venha ocorrendo no processo. Isso é só um aspecto, Solano, que nós temos, e aí a OAB faz esse movimento importante, mas Sim. Nós temos que pensar em democracia, em valorizar o cidadão em mais momentos, a advocacia em mais momentos, e então nós estamos lutando para garantir o mínimo, que é a sustentação oral lá no fim do processo. Mas eu penso, e às vezes como um sonhador, que a gente deveria ampliar e nadar contra essa correnteza do superempoderamento dos poderes e essa divisão maior com a sociedade em mais momentos, em mais força, para que o cidadão comum tenha mais força e que possa fiscalizar ainda mais os poderes constituídos. Sustentação oral é um ponto, talvez, nesse mundo de poderes que nós temos em exercício no Brasil e no mundo, mas é algo que é importante e é algo que a gente não pode abrir mão, e acho que a OAB deve conseguir, ao final, ao cabo, garantindo que a sustentação oral gravada seja afastada. Eu penso que isso vai acontecer, né? Porque é algo que está muito escancarado se não for concedido. Sem dúvida que sim. Esperamos que tenha êxito essa campanha, consigamos aí resolver da melhor maneira, né? Para todos, né? Para todos.
Doutor, ainda sobre questões processuais, se a gente fala sobre agilidade no andamento do processo, o que é a tramitação ágil e a instrução concentrada? E mais, doutor, esses procedimentos têm relação com a IA, com a inteligência artificial? O senhor até falou sobre inteligência artificial aqui quando respondia da questão ali do INSS. Digamos que esses mecanismos são preliminares ainda à inteligência artificial, porque usam metadados para acabar com pontos cegos no processo, pontos que o processo para. Então, o importante, por exemplo, da tramitação ágil, e o elogio que eu quero fazer aqui também ao Tribunal da 4ª Região com o estabelecimento da tramitação ágil, que é uma forma opcional, democrática, que a OAB, que a advocacia fez parte para a sua construção e que visa justamente, simplesmente, cortar espaços que o processo venha a ficar parado, né? E facilitar a vida de todos. Então, a tramitação ágil, agora vai ser inaugurada a tramitação ágil para as aposentadorias, né? Inclusive, a gente tem participado para que também o banco de laudos fique disponível da tramitação ágil, no caso das aposentadorias especiais, para o segurado poder distribuir, Solano, e já ver ali na empresa similar o laudo que poderia se enquadrar naquele caso, já ajudar nessa participação. E ainda não é inteligência artificial. E a instrução concentrada, né, ainda estamos em fase de conversa com a Procuradoria Federal e o TRF, mas alguns planos pilotos, é uma tentativa de que o advogado possa tentar fazer a prova com vídeo dos segurados, com vídeo de testemunhas, já desde a inicial, dispensando, muitas vezes, outras fases processuais que ambas as partes concordam. Então, uma forma de acelerar também o processo. São formas aí que eu vejo como ideias democráticas e conversadas com a sociedade para que os processos sejam mais ágeis e mais justos. Então, e ainda não é a inteligência artificial, Solano, mas é um passo que nós estamos dando, e acho que a inteligência artificial logo será o próximo passo. E Sim. Nós temos que ver como ela pode ser utilizada nos processos de forma também a manter essa coerência e também a participação da advocacia, fiscalização de partes e advogados. É uma realidade que está chegando e o direito também tem que recebê-la, né, da melhor forma possível para todos. Doutor, também queria indagar o amigo sobre a denominada conjugação de grandes temas. Justamente, doutor Tiago, porque o senhor tem trabalhado bastante nessa temática. Explica para a nossa audiência em que consiste essa conjugação de grandes temas. Verdade, Solano, eu tenho trabalhado e palestrado sobre isso como uma forma, nessa correnteza que a gente às vezes parece muito contrária ao direito previdenciário e ao direito do segurado, de nós conseguirmos aproveitar o que alguns temas já julgados pelas cortes superiores trouxeram e, juntando alguns deles, chegar a conclusões benéficas para o nosso direito previdenciário e para o nosso segurado. Por exemplo, eu vou dar e também para a advocacia. Vou dar um exemplo da gente conjugar, por exemplo, o tema 1018 com o tema 1050, Solano. O tema 1050 Sim. É o que garante que os honorários devem ser pagos sem desconto do que foi antecipado na via administrativa. E o tema 1018 é aquele tema que garante que, quando a gente tem um processo em tramitação, mas o segurado fica elegível a outro benefício, pode pegar o benefício, se for maior, pode ficar com um valor maior e receber os atrasados da ação. Então, conjugando esses dois temas, nós temos que os honorários não devem sofrer prejuízo em relação ao que o segurado recebeu na via administrativa pelo tema 1018, só para dar um exemplo. Outro exemplo, o tema da decadência, que aparentemente foi ruim para nós, né, Solano, o julgamento do tema 313 do Supremo, ele diz que não decai o direito ao benefício em si, e que o segurado, se não exercer o direito de pedir o benefício, o ministro Barroso diz, pode pedir a qualquer tempo o direito em si do benefício. E aí a gente pode conjugar com o tema 862 do STJ, em que se trata do início do auxílio acidente, por exemplo, que é imediatamente
ao final do auxílio-doença. Então, se o segurado não pediu o auxílio-acidente, ele pode pedir naquele momento com os atrasados desde a cessação do auxílio-doença, sem decair o seu direito. Podemos conjugar o tema do direito ao melhor benefício com o tema da reafirmação da DEA, fazendo aí também várias possibilidades do segurado receber o melhor benefício com a reafirmação da DEA no curso da ação judicial. Então, Solano, a gente tem que trabalhar com, às vezes, o material que temos. Temos muitas possibilidades de conjugar temas e obter resultados favoráveis. Eu dei alguns exemplos, mas tem mais exemplos. Claro. E a gente ter, assim, uma luta pelo direito previdenciário mais justa, usando o que os tribunais já decidiram. Excelente. Olha, que belo panorama. Claro, as notícias, né? As possibilidades poderiam ser melhores, certamente, mas o Dr. Tiago Kidrick, coordenador-geral da ABASUL, a Associação Brasileira de Advogados, traz para a gente todas essas pautas, abordando com minúcias aí, detalhes importantes para a advocacia previdenciária, para os segurados, para quem litiga nos processos.